isso aí, meus amigos. Estamos hoje aqui ao vivo na quarta aula do Bora Começar no Inglês. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula dessa jornada para quem está começando no inglês. E hoje, como vocês viram, trouxemos uma cena do filme O Hobbit. Já que estamos falando aqui sobre viagem, sobre aventura, jornada, por que não analisarmos uma cena do filme O Hobbit, uma jornada inesperada? Então, se você está comigo nessa jornada, deixa seu like aqui embaixo, deixa seu comentário e vem comigo. Para nós começarmos essa aula, vamos iniciar assistindo esta cena de hoje sem legenda alguma. O que acontece nessa cena? O personagem Gandalf, ele está ali na casa do Bilbo Bolseiro, Bilbo Baggins em inglês, e o Gandalf está tentando convencer o Bilbo a embarcar em uma aventura. É exatamente o que eu estou fazendo aqui com você, tentando te convencer para você embarcar na maior aventura da sua vida, que é começar no inglês. Seja na jornada do zero à fluência, seja no curso de inglês para viagem. E o que o Gandalf está fazendo com o Bilbo aqui é exatamente isso. E aqui interessante porque nós vamos começar assistindo essa cena sem legenda alguma. Eu quero que você comente aqui o que você consegue entender dessa cena sem legendas. Comente aqui de 0 a 100% o quanto que você consegue entender dessa conversa entre eles. Vamos lá. You'll have a tale or two to tell of your own when you come back. Can you promise that I will come back? No. And if you do, you will not be the same. That's what I thought. Sorry, Gandalf, I can't sign this. You've got the wrong Hobbit. É isso aí. Essa foi a resposta do Bilbo diante desse convite do Gandalf. Agora vamos assistir esta mesma cena, só que com legendas em inglês. Confira se agora fica mais clara a compreensão. Vamos lá. You'll have a tale or two to tell of your own when you come back. Can you promise that I will come back? No. And if you do, you will not be the same. That's what I thought. Sorry, Gandalf, I can't sign this. You've got the wrong Hobbit. A primeira coisa que você precisa saber é que sim, eles carregam um pouco ali do sotaque, eu diria um pouco britânico, por conta realmente dessa fala do can't, quando ele fala thought, ele fala thought, né? Temos alguns detalhes aqui que indicam sim uma pronúncia britânica, né? Mas nós vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. Comente aqui se agora com legendas em inglês foi mais fácil ou não. Para nós começarmos, vamos lá. A cena já começa com essa frase aqui, ó. Se liga. Tale or two to tell of your own when you come back. You'll have a tale or two to tell of your own when you come back. You'll have a tale or two to tell of your own when you come back. You'll have a tale or two to tell of your own when you come back. O Gandalf tentando convencer o Bilbo, ele começa dizendo essa frase aqui, ó, preste atenção. You have a tale, que ele fala meio que tell, né, a tale or two, to tell of your own when you come back. Preste atenção. Primeiramente, entenda o tempo verbal desta frase. É uma frase que está no futuro.
Murilo, como é que eu sei que a frase está no futuro? Por conta da contração que nós temos ali no you. Temos aquele LL ali. O que significa esse LL? É uma contração de will, que é o modal verb que indica futuro. Então, quando ele fala you have, e sim, vai dar uma puxadinha ali. You have, significa você terá. Você pode traduzir para duas formas, tá? Você terá ou você vai ter. São dois jeitos diferentes que transmitem o mesmo sentido. E aí então ele diz a tale, que significa um conto. Um conto. E depois ele fala or two, ou dois. Literalmente ele está dizendo assim, ó. Você terá um conto ou dois. E aí depois, to tell, que é o verbo contar ou dizer. E sim, é o dizer no sentido de contar algo para alguém. Então, o Bilbo, ele é uma pessoa que ele gosta de escrever, ele gosta de ler. E uma das coisas que o Gandalf fala para ele dentro dessa conversação, que não está nessa cena, ele fala que o mundo está lá fora, não está nos seus livros e mapas. Então, a intenção aqui do Gandalf é literalmente trazer o Bilbo para viver uma aventura fora da casa dele. Então, quando ele começa ali, ó, you have a tale or two to tell. Você terá um conto ou dois para contar. E quando ele fala aqui, ó, of your own, se você traduzir ao pé da letra, que não é o recomendado, vai ficar tipo assim, ó, de seu próprio. Fica estranho, né? De seu próprio. Você terá um conto ou dois de seu próprio. É como se fosse assim, de suas próprias aventuras, de suas façanhas. When you come back. Quando você retornar. E aí temos um phrasal verb aqui, que é o phrasal verb come back, que significa retornar, voltar. Então, você terá um conto ou dois para contar de suas façanhas quando você retornar, quando você voltar. Então, meus amigos, vamos lá, ó, desde o início, hein? You'll have a tale or two to tell of your own when you come back. Can you promise that I will come back? A próxima frase é uma pergunta que o Bilbo faz usando o modal verb can. Murilo, o que significa can? Can significa poder. Poder no sentido de permissão, de conseguir, de capacidade, de habilidade. E aqui ele pergunta, né? Can you promise? Você pode prometer. Can you promise that significa que. Então, that I will come back significa que eu vou voltar, que eu retornarei. Ele literalmente está pedindo pro Gandalf prometer que o Bilbo vai voltar vivo, são e salvo. Então ele faz a pergunta: Can you promise that I will come back? Entenda aqui a questão da pronúncia. Quando você junta that com I, você pode sim pronunciar that I will come back. Can you promise that I will come back? Você pode prometer que eu vou voltar? Então, minha dica pra você aqui, quando você quiser fazer uma frase no futuro, futuro simples, basta colocar will antes do verbo. Então, I speak, eu falo. I will speak, eu falarei. E assim por diante. Então, can you promise that I will come back? Você pode prometer que eu vou voltar? Vamos lá. Can you promise that I will come back? No. E aí ele responde, no, não. And if you do, you will not be the same. Preste atenção aqui, meus amigos, nessa frase. Preste atenção. And if you do, você não deve traduzir ao pé da letra, senão vai ficar assim, ó. E se você fizer... Entenda o seguinte aqui, ó. And significa e. If, se. You, você. Do é o verbo fazer. Só que aqui nessa frase, do é usado como um auxiliar. Para quem não sabe, do é o auxiliar que a gente usa para fazer perguntas no presente simples. E aqui é interessante você perceber o seguinte, esse do está representando um outro verbo que foi citado anteriormente. Que verbo é esse, Murilo?
Preste muita atenção, ó. O verbo que está representando ali é o ato de retornar. Então, a pergunta do Bilbo foi: você pode prometer que eu vou voltar? Can you promise that I will come back? Então, você pode me prometer que eu vou voltar? E aí vem o Gandalf e fala: não. E depois ele diz ainda, né? And if you do, esse and if you do significa e se você retornar, e se você voltar. Então sim, esse do que você tá vendo aqui, ele está representando o phrasal verb citado ali atrás. Pra quê? Pra não ficar redundante. A frase aqui é como se ele estivesse dizendo and if you come back, e se você retornar. Só que pensa, gente, já foi citado come back aqui no começo, foi citado come back na frase do Bilbo. Faz sentido ele citar come back de novo? Não, ele usa o auxiliar para substituir, para não tornar a frase redundante, repetitiva, ficar falando come back toda hora, né? Por isso que você precisa entender a importância de você dominar estruturas. Quando eu falo aqui estruturas, entenda uma coisa. O que é estrutura, Murilo? Estrutura é aquilo que sustenta uma construção. Se você está aqui comigo nessa jornada e você tem o sonho, o anseio, o desejo, a vontade, o objetivo de construir a sua fluência, você precisa ter colunas, estruturas. Primeiro passo, é a primeira coisa que eu recomendo para todos os meus alunos desde 2012, que eu comecei a dar aula. Você quer aprender inglês? Primeiro aprenda as estruturas. E não falo só de aprender de conhecer, aprender de criar costume com elas. É o que a gente ensina lá dentro da plataforma da Jornada do Zero à Fluência, é o que a gente ensina lá dentro do curso de inglês para viagem, que a gente ensina o inglês essencial, as estruturas essenciais, porque o lance é o seguinte, você precisa aprender a criar pergunta e a criar resposta. O que nós temos aqui numa conversação, gente? Do modo mais óbvio possível. Você tem alguém perguntando e alguém respondendo. Se você não sabe a estrutura da pergunta e nem como responder, você vai sempre ficar com aquele branco na hora da comunicação. E se você tá aqui me assistindo e se em algum momento você já sentiu essa parada de faltou palavras, deu branco na hora de falar, é o principal sintoma de que você não está habituado com estruturas. Você estudou, conheceu, aprendeu lá o famoso verbo to be, por exemplo, e aí, na hora da prática, você não consegue usar, não consegue entender. Sabe por que isso acontece? Porque você não está praticando as estruturas do jeito certo, tá? Então, preste atenção aqui, ó. And if you do, e se você retornar, e se você voltar, e ele faz agora uma frase no futuro, na forma negativa. You'll not be the same. Nós já aprendemos que verbo to be é o verbo ser ou estar, né? Nessa frase significa o verbo ser. E ele tá falando isso no futuro e na forma negativa, usando will, ali ó, you not be, só que tem um not que indica negativo, então you not be significa você não será. Be, ser ou estar, né? Então, ser, nesse caso. You not be, você não será. The same, o mesmo. Dica aqui pra você brevemente, ó. Quando você for falar a palavra the, lembre-se que o som não é e, não é the same, não é the. E o som do TH ali na ponta da língua é bem sutil, bem suave. The same. And if you do, you'll not be the same. E aqui eu quero ensinar a pronúncia pra você nessa cena, por quê? Porque sim, é importante você entender a pronúncia, não só a tradução, porque senão você não aprende a falar essas palavras e muito menos a compreendê-las. Primeiro padrão que tem de pronúncia aqui nessa frase. Quando ele fala and if, ele não fala and if, com o som de D, ele fala and if, que é a coisa mais normal quanto a essa palavra do and. Nós já falamos sobre isso aqui nessa jornada do Bora Começar no Inglês, né? Mas entenda uma coisa, geralmente quando uma palavra termina com consoante, a consoante no final não tem peso na pronúncia. O que quer dizer que ele não fala and if, não. And if you do. And if you do. O D é sutil. Preste atenção aí na fala dele, ó. And if you do. Ó, ele até deu uma enfatizada no D aqui, né? And if you do. Mas o que é normal? O que é normal no inglês da vida real, comum? Você não vê D na pronúncia. You will not be the same. Você não será o mesmo. Então, se você voltar, você não será o mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos assistir toda a cena até aqui. You'll have a tale or two to tell of your own when you come back. Can you promise that I will come back? No. And if you do, you will not be the same.
That's what I thought. E aí vem a frase do Bilbo Bolseiro. That's what I thought. Ele puxa um pouco pro thought. That's what I thought. Eu vou colocar aqui o jeito que ele falou de novo, ó. You'll not be the same. That's what I thought. O que que esse termo, essa última palavra dessa linha significa? Thought é o passado do verbo think, que significa pensar, achar. Então, quando ele fala that's what, é como se ele estivesse dizendo assim, ó. É isso que. That's what. É isso que. I thought. Eu pensei. Lembrando que thought tá no passado já, né? É o passado irregular do verbo think, pensar. Então, é isso que eu pensei. É isso que eu achei. É como se ele estivesse dizendo assim, ó. Foi o que eu pensei. That's what I thought. Então, vamos ouvir novamente essa fala dele. That's what I thought. Regra de pronúncia, gente. Ó, preste atenção aí, ó. Quando você fala what com I, você pode falar what I, tá bom? What I thought. Então, that's what I thought. That's what I thought. Sorry, Gandalf, I can't sign this. E aí ele levanta, dizendo não para o Gandalf. Todo mundo sabe que no final ele acaba indo, né? Ele acaba seguindo nessa aventura, né? Mudando de ideia, né? Tomando a decisão certa de embarcar na aventura. Igual você que tá aqui me assistindo vai tomar a decisão certa de embarcar nessa aventura e começar a aprender inglês comigo. Sorry é a maneira mais simples de você se desculpar. Me desculpe. Sorry. Sinto muito. Ele tá dizendo aqui, sinto muito, Gandalf. Me desculpe, Gandalf. Desculpa, Gandalf. I can't sign this. I can't significa eu não posso. E aí depois, sign significa assinar. Por que assinar? Porque aqui nessa cena, ele teria que assinar um contrato, certo? Ele teria que assinar um termo, né? Dizendo que o Gandalf e os anões que iriam com ele nessa aventura não teriam responsabilidade sobre qualquer coisa que acontecesse com o Bilbo. Ele assinaria esse contrato, certo? Então, por isso que ele tá falando assim, eu não posso assinar isso. I can't. Eu acho legal porque ele fala I can't, né? Ele não fala can't. Olha aí, ó. Sorry, Gandalf, I can't sign this. I can't sign this. Puxa um pouco da pronúncia britânica, né? I can't sign this. Eu não posso assinar isso. Sorry, Gandalf. Me desculpe, Gandalf. Eu não posso assinar isso. You've got the wrong hobbit. E aí ele termina a cena dizendo essa frase aqui, ó. Primeira coisa que eu quero que você entenda aqui é o seguinte. O uso da estrutura have got ele carrega praticamente o mesmo sentido do verbo ter, tá? Você vê muito isso em filmes britânicos, por exemplo. Eu vou citar aqui dois filmes, na verdade um filme que é o filme do Harry Potter. Nós já analisamos aqui várias cenas do Harry Potter em que eles falam I have got no sentido de ter, e é a coisa mais comum. Por que eu tô falando do have got? Porque aqui temos uma contração do have. You've got significa you have got, é uma abreviação de you have got. Quando ele fala you have got, pode ser traduzido para você tem, tá? É importante você entender isso. Nós já analisamos uma outra série aqui que é britânica, que é a série Sherlock, que eles dizem também have got no sentido de ter. Gente, você pode, se você quiser, adaptar essa frase aqui para você escolheu, como eles fazem na versão em português do filme, tá? Porque falar você tem o Hobbit errado, fica estranho, né? Falar você tem o Hobbit. Não, é você escolheu. Escolheu o Hobbit errado. O que é Hobbit? Né? O nome do filme, pra quem não sabe, né? Eu vou explicar aqui brevemente. Hobbit é a raça do Bilbo Bolseiro. Ele é um Hobbit. As características são, eles são pequenos, com pé peludo. A altura dele bate quase na cintura do Gandalf, praticamente, né? Eles vivem num lugar tranquilo, uma vida tranquila. Isso se denomina Hobbit. Então, quando ele fala assim, você escolheu o Hobbit errado, você tem o Hobbit errado, tá se referindo a ele mesmo, né? You've got the wrong Hobbit. Por quê? Porque quem escolheu o Bilbo pra fazer parte da companhia ali dos anões e participar dessa aventura foi o próprio Gandalf. Então ele tá falando pro Gandalf, você escolheu o Hobbit errado. You've got the wrong Hobbit. E aí é importante você entender as conexões. You've got
Got termina com T, você vai juntar com a palavra the na pronúncia. You've got the. You've got the. Isso aqui é um padrão muito comum do inglês, tá? Todas as vezes que você tem uma palavra que termina com um som, e aí a próxima palavra começa com um som que é igual ou semelhante, o que que acontece? É simples, unifica. Por isso que fala got the wrong habit. You've got the wrong habit. You've got the wrong habit. Vou voltar aqui, ó. Presta atenção. Sorry, Gandalf, I can't sign this. You've got the wrong hobbit. E é isso aí, meus amigos. Chegamos ao final desta cena. Comente aqui se você entendeu todas as explicações, tudo aquilo que eu acrescentei nessa jornada. Olha, o que você pode fazer para te ajudar a não esquecer essas coisas que eu estou te ensinando? Comece a escrever. Comece a escrever esses padrões de pronúncia que eu ensino, as estruturas que eu ensino, as regras que eu apresento. Muita gente comenta aqui, Murilo, eu gosto das suas aulas com filmes e séries porque você não ensina gramática. É o primeiro ponto errado. Eu ensino gramática, só que através do entretenimento. Muitas coisas que eu ensino pra vocês eu aprendi com filmes e séries, ouvindo podcasts, ouvindo áudios, treinando com outras pessoas, lendo muito. Gente, tudo que eu uso hoje, francamente mesmo, tudo que eu uso hoje pra ensinar as pessoas são coisas que primeiramente funcionou comigo. Tem gente que vem aqui comentar assim, eu não acredito que esse método com filmes funciona. Tá tudo bem, eu tô ensinando com algo que funcionou comigo. Imersão funciona se você aprende a criar um estilo de vida de contato diário, de escrever sempre, de treinar sempre, de realmente se dedicar nessa parada, porque o lance não é ser uma jornada confortável. Em alguns momentos você vai ter que fazer coisas desconfortáveis, treinar a sua fala, treinar a sua escrita, que são atividades de output. Existem as habilidades de input, que é aquelas que você só assistindo e ouvindo aqui, tá só entrando informação. Agora, quando você escreve, isso tá partindo de você. Quando você repete cada frase que eu falo aqui, cada frase que os personagens falam, você tá colocando pra fora. Isso é extremamente importante. No final da jornada, não alcança a fluência quem estudou muito, alcança a fluência quem treinou muito. É por isso que existem casos de pessoas que passam anos e anos e anos estudando e não aprendem, e existem casos de pessoas que nunca estudaram, mas se envolveram massivamente e aí aprenderam inglês. É por isso que hoje o meu método de ensino, ele é puramente baseado na imersão. Se você aprende a se envolver com o inglês, a praticar inglês, a treinar inglês, a dominar as estruturas, a como você expandir o seu cérebro de vocabulário, como você fazer o inglês se tornar parte da sua vida, toda essa parada faz diferença na sua jornada. Quando eu falo aqui, gente, não é só as aulas do YouTube que vai te ajudar a ficar fluente. É porque eu não conheço ninguém que ficou fluente assim. Fluente, tá? Não a pessoa que aprendeu algumas coisinhas, não, fluente. Você precisa sim de um caminho sequencial, de algo gradativo para você ter progressão. Vem aqui no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado, aqui no chat ao vivo, aqui embaixo também, e garanta sua vaga. Embarque nessa jornada comigo. Nós vamos finalizar essa aula aqui assistindo esta cena de hoje com legenda em inglês e depois sem legendas. Eu quero que você comente aqui o que você achou desta aula e sim, se agora no final fica mais fácil a compreensão. Eu não sei se vocês sabem, mas essa cena aqui, ó, foi a primeira cena que eu analisei para esse canal aqui no YouTube. Foi a primeira cena. Primeira aula que eu produzi no YouTube foi analisando exatamente essa cena aqui. E sim, meus amigos, foi há 7 anos atrás. Eu não quero que você demore tudo isso para aprender inglês. Então, sim, se você quer aprender de maneira acelerada, ter progressão, escolha um caminho sequencial para você seguir, tá bom? Vamos assistir então essa cena aqui com legenda em inglês? Let's bora! You'll have a tale or two to tell of your own when you come back. Can you promise that I will come back? No.
And if you do, you will not be the same. That's what I thought. Sorry, Gandalf, I can't sign this. You've got the wrong hobbit. E agora, para nós finalizarmos essa aula, vamos assistir essa cena sem legenda alguma. Eu quero que você seja sincero. Murilo, cheguei no final, não entendi nada. O que você vai fazer? Você vai voltar. Olha, reassistir a aula não é retroceder, é revisar. Tem uma grande diferença entre você revisar e retroceder. Muitas vezes será necessário você revisar coisas que você já estudou lá atrás, porque você não lembra e não sabe como usar. Não adianta nada. Você precisa revisar, principalmente se você passou tempo sem estudar inglês, tá? Minha dica pra você aqui, se você ficou muito tempo sem estudar inglês, sim, você esqueceu coisa pra caramba. Se você já assistiu Divertidamente, você sabe o que acontece ali quando você não usa alguma coisa, né? Vem alguém lá dentro da sua mente e com um aspirador e suga aquele negócio que você aprendeu. Por quê? Porque seu cérebro entende o seguinte, se você não tá usando, é informação descartada. Então, sim, meus amigos, aqueça a sua memorização se envolvendo com o inglês, tá bom? E se você tiver dificuldade em entender a cena, volta no começo da aula, assiste de novo, repete, escreva. Você quer resultado diferente? Faça coisas diferentes. Já dizia Albert Einstein, é loucura esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Bora assistir sem legendas. You'll have a tale or two to tell of your own when you come back. Can you promise that I will come back? No. And if you do, you will not be the same. That's what I thought. Sorry, Gandalf, I can't sign this. You've got the wrong hobbit. A partir de agora você vai poder ter acesso ao curso de inglês Teacher Murilo, a jornada do zero à fluência com acesso vitalício. É isso mesmo, pela metade do preço e com acesso vitalício. De R$ 997 por apenas R$ 497. Por apenas 12 vezes de R$ 51,40 você vai poder entrar no último curso de inglês da sua vida. Você vai ter acesso para sempre a tudo isso. A plataforma completa da jornada do zero à fluência, acompanhamento no WhatsApp diretamente comigo todos os dias, encontro de conversação toda semana para sempre. Você vai ganhar de bônus o curso de inglês intensivo para aprender 6 meses de inglês em apenas 10 dias, o curso de inglês com Shrek analisando e estudando o filme completo, curso de inglês para viagem, 2 cursos de inglês com a Bíblia, curso de inglês cristão com a série The Chosen, inglês corporativo com Suits, inglês informal com os Vingadores. Agora imagina só, ter acesso a tudo isso dentro de um único lugar só, dentro da jornada do zero à fluência. Aqui dentro você vai aprender com o seu ritmo, treinando todos os dias, aperfeiçoando as 4 habilidades, lendo, escrevendo, ouvindo e principalmente falando. Você vai aprender com um plano de estudos, treinamento diário, conversação toda semana, mergulhando no inglês todos os dias, de forma leve e prazerosa, estudando também com filmes, séries, músicas, textos, discursos, com a Bíblia e muito mais. Se liga só, para sempre você vai poder participar do nosso encontro de conversação que acontece toda semana. Para sempre você vai ser acompanhado por mim, para sempre vai ter acesso ao meu curso completo do zero à fluência, incluindo todas as futuras atualizações que faremos na plataforma. Sem se preocupar com prazo, com renovação, você vai ter acesso a tudo isso
para sempre. Isso é algo que nunca fizemos na história, mas é só para quem está entrando exatamente agora. Clique no link aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Garanta agora mesmo a sua vaga dentro da jornada. Esta será a última jornada de aprendizado de inglês da sua vida. E eu, Teacher Murilo, serei o seu mentor pessoal até o fim. Serei o seu último professor de inglês. Clique no link aí e eu te espero aqui do outro lado. Let's go!